gente faz essa campanha Março Azul, que é uma campanha de conscientização sobre o câncer coloretal, que muitas vezes as pessoas nunca nem ouviram falar, né? Não sabem sobre o câncer de intestino. E realmente isso foi uma tendência que se viu, né? A gente sempre promoveu a prevenção do câncer a partir dos 50 anos. E o que se notou? Que na população entre 40 e 50 anos tem aumentado, enquanto nas outras populações a gente tem tido digamos que um controle, né? Porque tem feito o rastreamento. Então, atualmente, está antecipando esse rastreamento a partir dos 45 anos na população que não tem fator de risco. Então, antes era 50 anos, hoje em dia começa aos 45 anos o rastreamento. Qual é a população que não tem fator de risco? Então, para isso a gente tem que saber quais são os fatores de risco, né? Os fatores de risco são principalmente a história familiar. Então, quem tem história familiar de câncer de intestino ou de pólipos, esse já é um fator de risco. Essa pessoa deve começar antes. Então, assim, se você tem pai, mãe, irmãos que tenham câncer de intestino ou tiveram, você deve começar 10 anos antes da idade que essa pessoa teve câncer. Então, se a pessoa teve aos 45 anos, por exemplo, aí você deve começar aos 35. Se foi pólipo, aí 5 anos antes. Fora isso, tem outros fatores de risco. Por exemplo, obesidade é um fator de risco. Uma dieta, essa dieta ocidental com muita gordura saturada, excesso de proteína, muitos aditivos alimentares, isso é um fator de risco. O tabagismo, a ingestão de álcool, tudo isso é fator de risco. E também doenças do intestino, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, principalmente a retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Esses pacientes acabam que, como eles têm a doença, né, eles acabam fazendo a colonoscopia antes mesmo. Mas são pacientes que têm um fator de risco aumentado, então deve-se ter uma atenção especial. Essa tal dessa colonoscopia é um horror, é uma chatice inominável. Eu sei que é importante, eu tenho pólipos, então eu tenho um histórico de colonoscopia, protocolos, etc. Mas é um exame cruel, porque ele adoece você, né? Você fica meio debilitado, meio... como é que fala? Quando você perde a água, fica Desidratado? desidratado, é um horror. Pois Não é. é? O Devia ter chato, um jeito mais moderno, né, de fazer isso. pois o chato desse exame é que a gente tem que, de fato, limpar o intestino, senão não dá para ver nada, né? É, No futuro, quem sabe, né? Vai ter uma opção quem sabe? aí que esteja... Já existem hoje em dia, né, exames como a colonoscopia virtual, só que ainda precisa de um preparo, mesmo a colonoscopia virtual. E não tem todas as possibilidades que a colonoscopia tem. Porque a colonoscopia, além de ser um exame que a gente vê, a gente pode tirar pólipos, né? Então, essa aí é a grande vantagem, que a gente está evitando que aquele pólipo vá virar um câncer. Acho até interessante as pessoas saberem, né, que a história natural é o câncer vir a partir de um pólipo. Então a mucosa está normal. Aí aparece ali uma pequena elevação, que parece uma verruguinha, não é uma verruga, a gente chama de pólipo, e esse pólipo vai tendo pequenas mutações ali nas suas células, e isso que vai virar o câncer. Quando ele vira um câncer, aí sim a gente vai chamar de carcinoma de cólon, né, que é a doença, o câncer coloretal. Mas isso só descobre na biópsia do pólipo. Sim, é necessário que se faça. É claro que quando a gente faz um exame, né, tem alguns indícios ali que vão mostrar para a gente que é uma lesão suspeita, né? E aí, quando a gente faz a biópsia, é que a gente vai saber de fato. Porque pólipo, igual eu falei, é uma elevação na mucosa. Mas existem vários tipos, né? E tem pólipos que vão virar câncer e outros que não têm esse risco. Então, a gente tirando, a gente sabe, era um pólipo benigno que poderia virar câncer, era um pólipo que já tinha virado câncer, pode acontecer. Até, gente, é muito importante saber isso, que a colonoscopia, quando a gente tira câncer inicial, pode ser suficiente para resolver. Não precisa nem operar, nem fazer quimioterapia. Pode resolver pela própria colonoscopia, dependendo do caso. É mesmo. Os Então cânceres acaba que é um iniciais. exame desagradável, mas pode funcionar muito bem, né? Pois é, por isso que é importante fazer, viu, gente? Quem tiver indicação deve fazer. É, uma vez eu entrevistei, bom, eu já entrevistei muitos médicos sobre assuntos que eu reentrevisto outras pessoas e tal. Mas uma coisa que me disseram que eu achei interessante era o exame de sangue oculto nas fezes. Porque a Uhum. gente não faz muito, mesmo quando você faz o check-up, a gente prioriza o exame de sangue, né? Uhum. Com Pois é. milhões de vitaminas, de não sei o que lá, de requintes.
Mas o exame de fezes é um exame bastante simples, né? Sim. Pois é, Deve o ser exame barato, inclusive, né? sim, Em sim, relação à colonoscopia que eu estou sim, dizendo. é mais barato. O exame de sangue oculto, ele tem a mesma indicação da colonoscopia, que é um exame que deve ser feito a partir dessa idade, dos 45 anos. Quais são as vantagens e desvantagens? O exame de sangue oculto ele seria um exame indireto, né? Então, assim, a gente vai detectar uma pequena quantidade de sangue que não é visível. Então, é importante que a pessoa entenda que não deve fazer esse exame se você estiver vendo sangue, viu, gente? Porque se o exame der positivo, você viu sangue, não acrescentou nada. E o exame der negativo, você não vai acreditar, porque você está vendo sangue. Então, ó, exame de sangue oculto é para quem não está vendo. Então, ele é um exame indireto, ele vai mostrar a presença de sangue. E aí, se ele der positivo, a gente deve fazer a colonoscopia. Então, a pessoa não está livre da colonoscopia. Uhum. Ele é um exame que seria como se fosse uma triagem. Se ele der negativo, aí tem que repetir todo ano. Tá? Então, ele é um exame que não deve ser visto assim isoladamente. Se a pessoa não tem condição de fazer o exame todo ano, aí é melhor fazer logo a colonoscopia. A colonoscopia continua sendo o padrão ouro, que a gente chama, né? Que é o melhor exame para detecção de pólipos e câncer. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para não ter o câncer de intestino, É, tipo alimentação? Você falou do tabagismo, não fumar, não beber exageradamente, mas beber alguma coisa pode ou não? Nada. pois é, pequenas quantidades, a princípio, não se comprovou o malefício, né? Então, assim, gente, vai pequena quantidade, vai ser uma taça de vinho, né? E é ideal é que a pessoa beba menos dias do que os dias que ela não bebe, né? Então, assim, máximo 3 vezes por semana estaria bom. O tabagismo, né? E além disso, a alimentação, né? A gente tem que tentar ter uma alimentação mais saudável possível, né? Então, assim, comer folha, comer alimentos mais naturais. O ideal seria alimentação até orgânica, né? Eu sei que isso não é acessível, mas é mais saudável, né? Sem dúvida. E evitando excesso de gordura saturada, excesso de proteína animal, né? Isso sim vai ser um fator de risco. Fora isso, né? Aquela carne que entra em contato com a chama, né? Aquela que dá aquela tostadinha, aquilo ali também é um fator de risco, aquilo aumenta. Né? Então, o churrasco, né? Eu falo que eu não faço terrorismo alimentar, né? Eu acho que a pessoa pode comer, não deve exagerar, não deve ser uma coisa muito frequente, né? Mas então o churrasco, por exemplo, seria uma forma inadequada de fazer a carne. E tem um alimento que é sabidamente cancerígeno, né? Que as pessoas deveriam evitar sempre que possível, que são os embutidos. Os embutidos, então, eles têm nitritos e nitratos ali que são cancerígenos mesmo, então aumenta o risco de câncer de intestino. Os embutidos, a gente está falando de peito de peru, de presunto, de linguiça, Isso mesmo. de Salame, salsicha. salsicha, tudo isso, né? Aquelas carnes conservadas. De linguiça também? A linguiça já seria até A desses aí a linguiça. melhor, né? Porque em termos assim de conservantes é muito menos, né? Aquela diferença, por exemplo, dos processados e ultraprocessados, né? Ultraprocessados fazem muito mal para a gente, né? O que é um ultraprocessado? É aquele alimento que você olha para ele, você não sabe nem do que ele é feito. Você olha O para uma peito de salsicha e fala assim, como peru, é que faz isso, né? Você o vai ver peito como de que faz, é peru, por pior do que você exemplo, não é imagina. da cor do peito de peru, né? Quando Pois é, então assim, aquele você alimento que você faz um olhou, peru falou no assim, eu não sei Natal. qual que foi a origem disso, esse é um ultraprocessado. Então assim, Porque depois você o peru pesquisa de como que faz Natal, o a peru salsicha. que você pega, compra o peito do peru, aquela bolinha assim, e assa, ele é, sei lá, bege. E aí você compra o peito de peru, ele é rosado, né? Sim, Ele então, aquilo tem ali são os alguma coisa ali conservantes que são, esquisita. isso, são os conservantes que são adicionados, né? Então isso faz mal, já é sabidamente cancerígeno. O que mais? Comer folhas. Folha é muito bom. Sempre, então, nas duas refeições principais, digamos, né? Né? Teve um vídeo que eu falei lá no YouTube que, assim, o prato ideal, a gente deveria comer metade do prato só de salada, né? Às vezes até mais do que isso, né? Então, isso faz muito bem. A gente tem uma tendência a querer reduzir as coisas, né? Então, assim, já que salada é um fator protetor contra câncer e tal, deve ser a fibra. Então, vamos isolar a fibra e tomar um suplemento de fibra. Não é a mesma coisa, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza.
Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.